Hoje eu quero ensinar a vocês sobre como falar e ler em público. Nós já começamos dessa aula na semana passada e eu quero repetir alguma coisa aqui, fazer um resumo da última aula aqui com vocês. Então, o resumo da nossa última aula, como falar e ler em público. Em primeiro lugar, irmão, nós temos que falar de tal maneira que todos os ouvintes possam entender até a última palavra. Então, cada palavra que vai sair da nossa boca, os nossos ouvintes têm que compreender cada uma delas. Você viu agora como eu estou usando a palavra aqui nesse momento? Creio que todos vocês estão ouvindo cada palavra que está saindo da minha boca, porque eu estou tendo o cuidado de pronunciar bem cada palavra que está saindo agora da minha boca. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Segundo, use somente palavras que os ouvintes compreendam. Vejam que aqui nós temos juniores aqui. Poderiam ter idosos. Poderia ter gente que não foram alfabetizadas. Com essa observação, nós temos que usar palavras onde todos os presentes devem entender e compreender. Tem que compreender tudo que a gente está falando, tudo. Então nós temos que fazer uma avaliação das pessoas que estão nos ouvindo e nós temos que adaptar o nosso discurso para que todos compreendam. E não falar apenas para um grupo específico de pessoas. A igreja é um grupo misto, né? Então tem pessoas de todas as faixas etárias, de todo grau de conhecimento, então nós temos que nos adaptar e falar de uma forma, e repito, todos têm que compreender. Eu não vou ficar aqui pregando para a Deise, não vou ficar aqui pregando para a Patrícia, não, vou pregar para todos. Eu vou usar de linguagem onde qualquer pessoa presente no auditório vai entender, qualquer pessoa. Terceiro, isso aqui é o resumo da aula anterior, viu? Utilize da melhor maneira possível todos os seus recursos físicos. Lembra dos tipos de recursos físicos que nós falamos na semana passada? Vocês conseguem lembrar? Pronto, não é esses dois tipos? Então, recursos intelectuais, certo? Quais são o outro tipo de recurso? De linguagem. Que tipo de recurso é esse? A nossa gramática e o que mais? Dominar o nosso idioma, a nossa língua, né? A nossa língua. Então, utilize da melhor maneira possível todos os seus recursos físicos. O nosso corpo, a nossa fala, o nosso olhar, a nossa inteligência, todos os nossos recursos. Quarto, dirija o olhar para todos os ouvintes individualmente. Então, o bom pregador é aquele que ele vai se comunicar com seus ouvintes através também do olhar. Então, nós temos que olhar para as pessoas, nos conectar com as pessoas, né? Eu olho para a Patrícia, eu percebo alguma coisa, eu olho para a Adriana, eu percebo alguma coisa, e há essa comunicação no olhar. Eu estou pregando para pessoas, nós pregamos para pessoas, não é para as paredes, né? Existem pessoas nos ouvindo. Por que eu falo isso? Porque tem gente que prega para as paredes. Gente, nenhum ouvinte quer estar diante de um pregador tímido, de um pregador inseguro, nenhum ouvinte quer isso. Todos os ouvintes querem estar diante de um pregador, de um orador, que fale com propriedade, com convicção, com segurança. E mesmo você sendo tímida ou tímido, dá para falar com segurança, dá para falar com convicção. Se você estudar bem o assunto, sabe, fazer bem o dever de casa, dominar aquele assunto que você vai discursar, que você vai pregar, e você tiver amor por quem está te ouvindo, você vai falar com convicção, você vai falar com certeza. Agora, quando a pessoa é tímida, porque fica preocupada, o que Nilcélia vai falar, o que Ronilson vai falar, então o seu lugar não é aqui, porque você está preocupado com a opinião das pessoas sobre a sua performance. Isso aqui é igreja, isso aqui não é um palanque, não é nada disso não, isso aqui é igreja. Nós estamos aqui para pregar uma mensagem que vai trazer benefício para as pessoas, que vai salvar pessoas. Nós não estamos aqui, como Deise falou ontem lá na terra dela, né, para se amostrar, né, para se amostrar. Tem gente que usa o sagrado
para se promover diante de outras pessoas. Tem gente que faz uso disso, né? Uso sagrado para se promover, para se engrandecer, para se vangloriar, e é por isso que Deus não usa. Por isso que Deus não usa, porque Deus conhece o nosso coração. Todos aqueles que têm essa intenção no coração de querer se vangloriar, de querer se amostrar, não vai para lugar nenhum. E ainda mais quando é pastoreado por um pastor que já está há alguns anos aí, né? E conhece as pessoas, só não bater o olho e falar, essa pessoa é assim. É aí que não vai para frente mesmo, porque o pastor vai lá e corta. Não quero gente assim. Não quero trabalhar com gente assim. Não quero. Eu mesmo corto, eu faço isso. Então, dirija o olhar para todos os ouvintes individualmente. Olhe para todo mundo, né? Crie uma conexão com as pessoas. Quinto, mantenha sempre sua cabeça erguida. Não fique o tempo todo, cabeça baixa e tal, aquela coisa toda. Não, mantenha-se ereto, coluna ereta, olhando para as pessoas, tá bom? Faça isso. Quanto à forma de ler, como é que nós temos que fazer essa leitura? Sua leitura não pode ser monótona, né? Aquela leitura muito, sabe, papecando, gaguejando, fala errado, lê errado, aquela coisa toda. Não, tem que ser uma leitura atraente, uma leitura atraente. Eu já ensinei para vocês, não sei se foi na semana passada, nós temos 5 minutos para capturar a atenção dos ouvintes. 5 minutos. Se nos primeiros 5 minutos o pregador ele não capturou a atenção dos ouvintes através da sua apresentação, da sua introdução, através da leitura que ele está fazendo, nossa, todo mundo vai dizer, caramba, meu Deus, troca esse pregador aí, vai. Eu vou ficar aqui mais meia hora ouvindo isso, né? Então são 5 minutos. 5 minutos. Então a leitura não pode ser monótona, mas tem que ser aquela leitura atraente. É na leitura que a gente vai capturar também a atenção das pessoas, porque se eu estou lendo tudo errado, se eu estou lendo gaguejando, é porque todo mundo está dizendo, olha, ele não se preparou, ele nem sequer leu o texto em casa. Vai sair o que nessa noite aí? Porque se ele tivesse meditado no texto em casa, né, e observou bem o texto, meditou bem no texto, não estaria gaguejando aqui na igreja. Então, tem que ter cuidado com isso aí. Então, a leitura não pode ser monótona, tem que ser atraente, tem que observar a pontuação. Tem gente que lê parecendo que está fazendo leitura hebraica, né? Porque na gramática hebraica não tem pontuação, eles não têm ponto, não tem vírgula na gramática hebraica. A nossa língua é a portuguesa, existe pontuação e nós temos que observar a pontuação. Tem gente que do pau que começa termina, né? A leitura está pedindo uma pergunta e não lê como pergunta, e aí fica complicado ganhar a atenção das pessoas na leitura da palavra. O interessante é você sublinhar palavras a serem enfatizadas. Você vai fazer a leitura de um salmo, por exemplo, expor um salmo, o que você faz? Sublinha algumas palavras ali para você enfatizar na hora da leitura. Pratica a leitura em casa, em voz alta, né? Chega em casa, lá dentro do quarto, dentro do banheiro, começa a ler a Bíblia em voz alta, principalmente aquela passagem que você vai expor aqui para a igreja ou para um auditório. O interessante também, uma dica maravilhosa, é gravar a leitura em áudio. Eu gosto de fazer os dois, eu gravo tanto a leitura quanto a própria mensagem. De vez em quando eu faço isso, não é sempre, mas às vezes eu gravo a leitura e depois eu procuro ouvir essa minha leitura para ver se eu li bem, se a minha leitura não foi monótona, se foi atraente, se eu observei bem a pontuação. E isso é possível porque o smartphone está aí para você baixar um aplicativo, né? Gravador de voz, gravador de áudio, e você pode fazer isso na sua casa, né? Então, seria interessante. Se você vai pregar, eu vou ensinar vocês a preparar o sermão, preparar o esboço, que é uma coisa maravilhosa, é uma arte, né? Porque toda pregação, ela requer uma retórica, então se requer uma retórica, então há um planejamento, há uma organização, e isso é uma arte para a gente fazer, né? A gente pegar aquela passagem e trabalhar ela dentro de uma retórica, para deixar ela toda bonitinha, fazendo as conexões certinhas, para que todo mundo entenda e compreenda, para que a nossa mensagem tenha uma introdução, né? Tenha um desenvolvimento e tenha um fim. Requer uma arte, e quando eu falo de arte, eu estou dizendo que cada um de vocês aqui
dá para fazer, é possível fazer. É só você participar desse curso aqui. Tá bom? É possível. Então, grave a leitura em áudio e procure melhorar a leitura ao decorrer que você esteja ouvindo a sua própria voz. Tem gente que faz leitura que, meu Deus do céu, caramba, chega a dar sono. Ai, meu Deus, quem é que aguenta isso? Pelo amor de Deus, lê esse negócio direito aí, rapaz. Não é? Dá vontade de gritar e falar assim. Bom, então essa aqui foi o resumo da aula anterior. Hoje nós vamos falar sobre posturas. A nossa postura, e vamos começar falando sobre postura vocal, de como nós temos que posicionar a nossa voz para pregar a palavra de Deus. Tem gente que tem um bom conteúdo, mas na hora de entregar esse sermão, a voz não ajuda, porque não sabe colocar a voz naquele ritmo agradável para que todos prestem atenção e para que todos entendam e compreendam. Tem gente que fala rápido demais, tem outros que falam lento demais. Muito lento e muito rápido não serve, não presta, não dá. Tem que manter aquele ritmo agradável para que todos estejam ouvindo bem, entendendo bem e compreendendo bem. Tem que chegar em bola, né? Em bola, ai meu Deus. E os nossos juniores e adolescentes que escrevem tudo que a gente prega aqui, e está sendo uma bênção isso na vida da nossa igreja, eles têm dificuldade de anotar. Então, por favor, na hora que você for pregar, lembre-se daqueles que estão anotando o que está sendo pregado. Coloque isso em mente. Então, a voz é como uma impressão digital, é uma característica peculiar de cada indivíduo. Ela revela o estado de nosso pensamento e sentimentos, muito mais do que as palavras. Efeitos oratórios interferem no objetivo de envolver os ouvintes, fazendo com que a mensagem pareça remota, impessoal e forçada. Como diz Nelson Salviano, você é a sua voz. O que ele está dizendo aqui? Seja você na sua voz. Não tente imitar Norma Braga, não tente imitar Simone Quaresma, o que mais? De mulheres aí, Andréa Vargas, Helena Tanuri, a teologia dela não é boa, mas dá para pegar alguma coisinha, aproveita muita coisa que ela prega, só a teologia dela que não presta, né? Mas ela fala algumas verdades que dá para a gente, para quem conhece boa teologia, dá para separar o que é bom e o que não é ali, não é? Não tente imitar Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Frank Ferreira, Clodoaldo Machado, Jonas Madureira, não, seja você. Agora, dentro daquilo que você é, né, não tente me imitar, dentro daquilo que você é, procure posicionar bem a sua voz, de uma forma que você não seja aquela pessoa que está usando a voz parecendo que está imitando alguém, como as igrejas pentecostais fazem, né? Todos os pentecostais pregam do mesmo jeito, do mesmo jeitinho. Aquela voz de trovão, para que aquilo, meu Deus do céu? Porque todos os pentecostais pregam daquele jeito, eles estão imitando alguém. Eu mesmo não consigo ouvir nenhum pregador pentecostal. Quem me vê pregar, acha que eu fico em casa ouvindo pregadores pentecostais. Eu não ouço nenhum. Na verdade, os pregadores que eu ouço, que eu coloco lá para me ouvir, são pregadores que, meu Deus do céu, a homilética deles é ruim, eles não têm uma boa homilética, não tem, eles têm uma boa exegese, eles têm uma boa hermenêutica, mas a homilética é péssima. Frank Ferreira, um dos maiores teólogos do Brasil, tem uma homilética ruim, o chanceler da Mackenzie, o pastor David Charles Gomes, o cara é um baita de um cabeção, muito inteligente, exegese perfeita, hermenêutica perfeita, mas homilética ruim, e os camaradas pregam, parecem que está conversando, parecem que está batendo papo e tal, mas, por quê? Porque para mim o mais interessante do que essa voz de trovão, que esses pentecostais andam e pregam por aí, eu prefiro o conteúdo da mensagem. E nós aqui dessa igreja, nós temos que ter essa maturidade, procurar ter essa maturidade, de ouvir o pregador pelo conteúdo, pelo que ele está expondo, e não a forma que ele está pregando.
eu não gosto desse pregador fala muito assim e tal, e chega a me dar sono. Mas vem cá, o conteúdo é bom, é bíblico, então ouça ele, não fica escolhendo pregadores pelo estilo dele entregar o sermão, pela sua homilética apenas. Não, procure o pregador de acordo também com a sua hermenêutica, de acordo com o seu conhecimento bíblico, de acordo com o seu conteúdo. Existem bons pregadores por aí que o Brasil não conhece, simplesmente porque eles pregam em um tom que a maioria dos brasileiros não estão acostumados, porque a maioria dos brasileiros só quer ouvir aquela pregação onde o cara grita do início até o final. O conteúdo é ruim, é pobre, e é por isso que a maioria dos cristãos brasileiros tem uma espiritualidade pobre, rasa, porque houve uma pregação rasa, houve apenas pregadores que só sabem 2 ou 3 assuntos, então isso se repete, isso se multiplica. E a igreja brasileira não tem profundidade teológica, porque os brasileiros não gostam de ouvir boa teologia, não gostam de ouvir bons pregadores, e eu não quero ter esse problema aqui na igreja. Amém? Vamos procurar ouvir os pregadores pelo conteúdo deles. Então, não se preocupe muito com isso não, tá bom? Agora, quando você for pregar, não cometa o erro que esses 3 grandes mestres da teologia cometem. Eles não sabem usar a voz. Não sabe usar a voz deles de uma maneira onde todos venham realmente parar para ouvi-los, porque eles têm uma boa teologia, e muita gente não está ouvindo eles, porque eles não sabem usar a voz. Se eles pudessem, ou se eles soubessem usar a voz deles, com certeza um número maior de pessoas ouviria a mensagem deles. Então, para a gente não correr esse risco, vamos aprender a usar a nossa voz. Não é imitar a voz de alguém, mas melhorar a minha voz, melhorar a sua voz. Bom, diante disso, o que nós temos que fazer e o que nós temos que evitar? Escolha um lugar onde ninguém, o que nós temos que fazer? Escolha um lugar onde ninguém poderá interrompê-lo e pratique a leitura do texto em voz alta várias vezes antes de ler em público. Você vai dirigir um culto, semana que vem, terça-feira, fulano vai dirigir o culto. Você vai ter que ler a palavra aqui. Então, pratique bem essa leitura, Leia em casa várias vezes, em voz alta, posicione bem a sua voz. O que você deve evitar, então? O abuso da garganta, falando do início ao fim, de maneira extremamente alta, ou um volume exagerado do microfone dentro de um ambiente. Nós já temos esse microfone aqui que amplifica a nossa voz, então a gente não precisa ficar gritando o tempo todo, O que nós temos que fazer também? Fale como se quisesse ser ouvido pelas pessoas assentadas nos últimos bancos. Eu vejo irmãos que vêm aqui na frente e falam de uma forma que parece que eles não querem que as pessoas o ouçam. Não querem, porque fala para dentro, não fala forte. Quando eu falo de falar forte, não estou falando de volume, Estou falando de falar com convicção, Fala sem convicção, fala para dentro. Sabe, isso não dá certo, isso não é bom, Nós temos que desenvolver um grupo de pessoas aqui na igreja que possam dirigir esse culto, mas dirigir um culto bom, sabe? Gente que domina mesmo ali, que sobe aqui em cima e que fala e que lê bem, que se expressa bem e assim por diante. Gente segura. Então fale como se quisesse ser ouvido, e não como se você não quisesse ser ouvido. Então, se você quer que até a última pessoa sentada lá no último banco te ouça, então fale de uma forma que aquela pessoa que está lá no final te ouça. O que deve evitar? Uma mesma tonalidade de voz durante toda a pregação. Tem gente que começa a pregar de um jeito e vai daquele jeito até o final. Gente, isso dá sono. Nós temos que usar o tom da voz. Nós temos uma voz e temos tonalidade na voz, e nós temos que, passear no meio da pregação, usando a tonalidade de voz. Tem hora que eu vou ter que aumentar a voz, tem hora que eu vou baixar a minha voz, tem hora que eu vou botar ela um pouco equilibrada. Porque se for em um tom só até o final, dá sono. Não fica atraente a coisa, Então, use a tonalidade de voz. Então, não deixe a sua voz na mesma tonalidade durante toda a pregação. O que fazer?
articule bem as palavras para que as mesmas possam ser facilmente entendidas. Então, articular bem as palavras. É a mesma coisa da aula anterior, não é? É quase a mesma coisa. Usar bem cada palavra. O que não fazer, né? O que evitar? Acelerar as palavras devido à escassez de tempo para pregar todo esboço da mensagem. Então, tem gente que sabe que só tem 20 minutos, ele preparou um esboço de 1 hora e ele tem que falar todo acelerado ali para dar tempo. Não faça isso, não faça isso. Diminua. Se o texto tem 4 verdades e você tem pouco tempo, use sabedoria. Então, diante disso, se o texto está dando para nós ali 4 verdades, ontem o texto foi de Atos, capítulo 2, verso 42. Daisy, ela usou um tema, através de uma teologia bíblica ali, onde ela colocou algumas qualidades ou evidências de uma igreja cheia do Espírito Santo. Mas se nós formos fazer a exegese apenas do texto, porque a exegese é isso, exegese tem a ver com a interpretação do texto, hermenêutica não, hermenêutica já é mais abrangente, mas a exegese não. A exegese é eu ler aquele texto e eu trazer para fora verdades daquele texto. Então, quais são as verdades do texto? Perseverança. E em que nós temos que perseverar? Vamos lá. Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, isso é ceia, né? E nas orações. Quantas coisas nós temos aí? A igreja ela tem que perseverar nessas coisas se ela deseja crescer. A gente poderia até usar um tema, quem sabe a gente prega depois esse tema, né? Perseverar para crescer. Qual é o caminho do crescimento da igreja? Doutrina. Uma igreja para crescer, ela tem que ter boa doutrina. Segundo, comunhão, tem que ter comunhão, e essa comunhão tanto é aqui na igreja, como foi exposto ontem, né? Como também fora da igreja. O partir do pão, que é o que? A ceia, e muita gente na igreja que está pecando nesse sentido, porque muitos não estão perseverando no partir do pão. Ceia deixou de ser algo sagrado e passou a algo a ser, como eu poderia dizer, secundário, não é mais prioritário na vida da igreja. Ceia para muita gente agora se tornou algo secundário. Esse domingo eu vou, esse domingo eu não vou, esse mês eu vou, mês que vem eu não vou não. A igreja não está perseverando no partir do pão, então ela vai demorar um pouquinho de crescer, porque se toda a igreja perseverar no partir do pão e começar a olhar para a ceia do Senhor como algo sagrado, a igreja está no caminho do crescimento. E depois, no partir do pão, oração. Então a igreja tem que perseverar nesses quatro pontos aqui. Agora, se eu não tenho tempo de expor esses 4 pontos, eu vou considerar o que é mais importante para aquele momento na vida da igreja, e eu vou usar aquilo que eu estou considerando mais importante para a realidade daquela igreja local, e eu vou trabalhar só com aquele ponto. Eu não vou ficar falando acelerado para falar dos 4 pontos. Eu só tenho 20 minutos, então eu vou escolher 1 ou 2 desses tópicos aqui. Compreendeu? Ficou claro para vocês? Então não fale acelerado só porque você tem pouco tempo. Ou então você preparou o sermão, não dividiu bem a entrega do sermão. Como é que funciona isso? Você tem um sermão, geralmente ou normalmente, um bom esboço tem leitura do texto, tema que extrai do texto. Nós não criamos o tema, nós descobrimos ele no texto. Aí vem a introdução, transição e depois 3 tópicos. Geralmente são 3 tópicos. Então, se eu tenho 30 minutos, eu vou usar 10 minutos para cada tópico. Só que tem gente que esquece de fazer isso, de organizar o seu sermão dessa forma, aí gasta 25 minutos em um tópico só, e sobra 5 minutos para os outros 2, e ele bate o olho no relógio. Então, quando ele bate o olho, fala: meu Deus, só tenho 5 minutos agora, e eu só preguei só 10% do meu esboço. Já sei,
eu vou entregar o resto aqui acelerado. Não dá certo, não dá certo. Termina naquele ponto ali. Gente, eu teria mais coisas para falar para vocês, mas infelizmente não deu. Vamos ficar de pé, vamos levantar e vamos orar e ir embora, ok? Mas não faça isso. Acelerar as palavras devido à escassez de tempo para pregar todo esboço da mensagem. Vocabulário, vamos falar do vocabulário. Devemos estar alertas contra clichês, terminologias e slogans cristãos. As pessoas podem ter dificuldades em decifrar nosso cristianês ou nosso evangeliquez. Se pretendemos ser diretos em nossa mensagem, devemos ser simples e claros. Nós temos que ter em mente, principalmente agora na nossa igreja, que nós estamos recebendo muita visita. Estamos recebendo visita até no culto de terça-feira. Ontem nós recebemos a visita de uma família e saíram daqui maravilhados ontem, né? Segundo o relatório que eu tive, até chorar o camarada chorou. Foi uma bênção na vida deles e na nossa, que estava aqui ontem ouvindo a pregação da palavra de Deus, né? Por que isso aconteceu? Porque é uma família que não é crente. Com certeza, porque o vocabulário que foi usado ontem não tinha cristianês, né? Não tinha evangeliquez, mas um vocabulário onde todos estavam entendendo e compreendendo. Eu pedi para a Duda tirar do nosso repertório todo e qualquer tipo de música que tem muita poesia evangélica. Muita poesia, né? Não, tira. Por quê? A igreja está recebendo muita visita. O louvor, a letra do louvor tem que alcançar essas pessoas. A música tem que ser inteligível para essas pessoas, né? Elas têm que compreender o que a gente está cantando. A gente fica aqui cantando manda chuva. Pô, que tanta água que esse povo está pedindo aí? Eles não entendem essa linguagem. Eles não compreendem essa linguagem. Então nada de música que tem poesia ou que tem uma linguagem onde somente os cristãos ou nós compreendemos. Os ímpios, eles têm que compreender, eles têm que entender. Então nós temos que colocar, tanto na música, quanto na pregação, quanto em toda a liturgia da igreja, um vocabulário onde os visitantes também entendam. Um dia mesmo eu estava conversando, uns 20 anos atrás, eu estava na roça, estava eu, um presbítero e um pastor, e estava a família do presbítero do lado, e estava nós três conversando. E aí depois que nós terminamos a conversa, depois de uma hora, o pai do presbítero falou: para aí, volta tudo de novo, porque eu não entendi nada que vocês conversaram. Por quê? Porque a gente estava usando só um vocabulário que só a gente entende. Era manto, né? Era fogo. Eles não entendem essa linguagem, não compreendem essa linguagem, né? Terra, né? Não entende essa linguagem. Bom, ficou clara a questão do vocabulário, gente? Ficou claro aí, né? Beleza, então vamos continuar. Postura corporal. É preciso mais do que palavras para transmitir. O que o pregador deve transmitir? Deve transmitir interesse, deve transmitir cooperação, deve transmitir comunicação, deve transmitir ânimo. Então, é preciso uma postura corporal para transmitir tudo isso também. É necessário postura corporal para que nós possamos transmitir a mensagem. Olha como é que eu usei o meu corpo aqui, ó, para transmitir uma mensagem. Eu poderia falar assim, ó, para transmitir uma mensagem. Poderia? Poder. Não é diferente? Preocupação. Pegou? Pegou, Dude? Postura corporal também fala, também expressa verdades, potencializa verdades. Ó, eu estou usando o meu corpo para comunicar uma verdade aqui também. Então é preciso mais do que palavras para transmitir interesse, cooperação, comunicação e ânimo. Claro, não pode ser muito exagerado, né? Dentro de um equilíbrio, tal, e assim por diante.
Eu achava que Deise era mais engessadinha. Eu achava. Né? Mas eu vi que não. Até chorar, ela chorou ontem, né? Falei, olha. Pois é, tudo isso, irmãos, claro que o choro não foi forçado, né? Ela não chorou para transmitir uma falsa emoção. Não, é porque a verdade falou tanto com ela que ela se emocionou. E isso é bacana para quem está nos ouvindo, isso é bacana. É claro que a gente não vai ter um choro falso, nós não podemos fazer isso. Mas se a verdade está falando com o pregador, e o pregador permite mostrar isso para a igreja, gente, eu não vejo problema nenhum nisso. Eu sei que está havendo uma discussão agora aí, nos meios acadêmicos e tal, de gente que fica ditando regra de igrejas, dizendo que hoje em dia está tendo um apelo emocional muito grande, um apelo emocional na liturgia, um apelo emocional na pregação e tal. Eu falei, caramba, para que essa discussão? Para mim isso é besteira, isso não vale nada. Deus me deu emoção, e eu vou fazer de tudo para me sentir essas emoções, sim. Se eu estiver diante de um louvor, e aquele louvor está falando comigo, e eu quero chorar, eu vou chorar, irmão. Eu vou chorar. Se eu quiser levantar a mão, eu vou levantar a mão, e assim por diante. Eu não vejo problema nenhum com isso. O Billy Graham, logo no início do ministério dele, no início não, mas já estava já bem andado, mas ainda era jovem, todas as vezes que ele terminava de pregar, o coral dele cantava, e é um coral magnífico, o coral de Billy Graham. Inclusive essa música que nós cantamos aqui, Minha Esperança, é dele, né? Minha Esperança, é do ministério de louvor do Billy Graham. Eles têm um ministério próprio de louvor, então, mas naquela época não era ministério de louvor, era coral gigantesco que cantava. Então quando ele terminava a pregação e começava a fazer o apelo para as pessoas entregarem a vida para Cristo, o coral começava a cantar. A mídia caiu matando em cima, e começaram a publicar nos jornais, quem é que não vai lá para frente, com um coral daquele, né, que emociona, e entra na alma, aquelas pessoas vão lá na frente por emoção. Aí Billy Graham o que fez? Beleza, vou ver se é emoção mesmo. Billy Graham o que fez? Ele, depois dessa notícia, no jornal, ele terminava de pregar, fazia o apelo sem coral, e quando ele terminava de fazer o apelo, uma única vez, sem insistir, ele fazia o apelo e dava 3 passos para trás e ficava em silêncio. A multidão continuou vindo. E quando a multidão vinha, havia uma manifestação de emoções tremenda ali, sem o coral. Só depois que foi constatado que aquelas pessoas estavam vindo por causa da mensagem, é que o coral voltou a cantar. E claro que isso emociona a gente sim, né? Emociona. Então não fica engessado não, irmão, viu? Se for pregar, né? Não fica tudo engessado, tudo engomado, né? Entre os irmãos com a paz do Senhor, vamos tirar as ofertas, né? Vamos... Não, cara, fala com a igreja, olá irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos abrir a palavra de Deus aqui, tal, no texto tal, aquela coisa toda. O texto está falando para nós aqui que nós temos que dizimar, que nós temos que ofertar, aquela coisa toda. Não fica usando aquela coisa engessada que, né? A gente tem que melhorar isso aí. Tem que falar mais com a igreja, né? Pega o texto. Nós temos que nos comunicar, irmãos, com naturalidade, com naturalidade. Ficar engessado aqui em cima é a sua naturalidade? Não. Não é. Então seja natural. Seja natural. Claro, observando tudo isso que nós já falamos aqui, mas seja você. Seja natural. Bota essa timidez assim em um cantinho lá e deixa ela lá. Bote a sua insegurança naquele cantinho. Vou deixar minha insegurança aqui. Fale com a igreja, dialogue com a igreja, olha para a igreja, sorria com a igreja, se alega com a igreja, chora com a igreja. O que evitar? Manter um só gesto ou nenhum. O nome disso é imobilidade rígida. A pessoa fica congelada ali. O que fazer? Adequar-se àquilo que se está dizendo. Mão fechada, poder, mão na cabeça, desespero, dor, angústia, preocupação. O que evitar? Falar com as mãos nos bolsos, igual eu aqui, ó, ou nos quadris, ó. Não é assim? Não faça uma desgrama dessa, não. Então, falar com as mãos no bolso, ou nos quadris, com os braços cruzados, né, meus irmãos, né, com os braços cruzados, ou dobrados,
pode demonstrar excessiva tranquilidade. Isso é horrível para a igreja. Vocês percebem que há um ponto de equilíbrio de tudo que a gente está falando aqui? Ou desprezo pelos ouvintes. Gestos vulgares e obscenos devem ser evitados também. O cara está pregando, está mexendo a mão no saco aqui, coçando o saco. Então tem que evitar, né, essas coisas. Fica assim, ó, meus irmãos com a paz do Senhor, ó, e levanta a saia, né, e puxa a calça para cima, ou então vem com a roupa curta para a igreja, aí fica puxando, ai caramba, por que tu não vê logo com uma bicha lá embaixo? Eu já falei para algumas irmãs aqui na igreja, filho, eu queria usar você no culto, mas eu não posso por causa da tua roupa. Eu não posso, porque se eu trazer você aqui para frente, aqui meu Pai é eterno, os visitantes vão amar. Não, por isso que eu não lhe uso tanto aqui, porque olha a sua roupa, como é que eu vou lhe usar aqui desse jeito aqui? Como é que eu vou pedir para você orar? Como é que eu vou pedir para você dar uma palavra aqui para a gente? Olha a sua roupa. Então tem que evitar isso. Então, nesse sentido do pregador, falar com as mãos no bolso, né, nos quadris, com os braços cruzados, né? É claro que a gente tem que ficar mais tranquilo, mas não assim, sabe, muita vontade. Muito à vontade, não. Porque isso pode demonstrar excessiva tranquilidade. E excessiva tranquilidade é ruim. É ruim. Tranquilidade sim, mas excessiva tranquilidade não é bom. O que nós devemos fazer ainda, né? Usar um movimento moderado. Nem de mais, nem de menos. Pois é, ontem mesmo assim, eu vou pegar Deise. Ontem Deise se manteve ali, aqui no púlpito, obedecendo quase tudo que a gente está falando aqui, olhando para as pessoas, pregando para as pessoas, usando vocabulário, onde todos pudessem compreender, onde todos pudessem entender. Ela não, a sua postura corporal foi bacana, sua postura vocal também, vocabulário excelente, não é? E essa questão do movimento, ela movimentava, né, um passo para lá de vez, outro passo para cá, poucas vezes ela saía e tal, aquela coisa. Isso é ótimo, ótimo, muito melhor do que eu. Eu saio demais, eu ando demais, tenho que parar com isso, né? Mas muito parado também não dá, né? Uma geladeira, o cara para, não mexe. O que nós devemos evitar? Andar de um lado para outro com excesso. O que evitar? Abaixar-se para pegar alguma coisa, né, que caiu. Caso contrário, peça desculpa, vá lá e apanhe, mas caiu, né, para não tirar o foco das pessoas, ou você pede desculpa ou deixa lá. Ficar balançando para frente, para trás, né, e para os lados. Eu já vi pregador que faz isso, o tempo todo, fica se balançando. Meu Deus, o que ele tem? Ele está doido? Tá, o que? Mal de Paxo? Desculpa, né, mas para que ele está se balançando todo desse jeito? O que evitar? Fazer cacuetes nervosos, né? Agitar com demasia as calças, ou as mangas da camisa, ou a gravata, ou o cabelo. Mexe com esse cabelo, mexe para cá, mexe para lá, né? Eu já vi pregadora que ela veio pregar com o cabelo por cima do olho. Lembra, amor? Em cima do olho, não entendi. Aí caía. Mas irmão, por quê? Né? Eu ficava segurando o cabelo. Cara, por que você não amarrou esse cabelo? Isso está atrapalhando a atenção das pessoas. As pessoas estão deixando de te ouvir para ficar prestando atenção nesse cabelo seu que cai toda hora no seu rosto. Então tem que parar com isso. Tem que ter cuidado, né, com isso. Então, agitar com demasia a calça. E a minha aqui está folgada mesmo. Né? Agitar as mangas, toda hora ficar mexendo, né? Entende que eu já vi pregador que quando ele está de paletó, fica abotoando e desabotoando, abotoando e desabotoando, abotoando e desabotoando. Isso não é bom. Outros ficam consertando o óculos, né? Coloca o óculos, tira o óculos, bota o óculos, tira o óculos, e mexe no óculos. Deixa logo o óculos. Tu não consegue ver a coisa? Deixa logo o óculos, né? Para não ficar tirando e colocando o tempo todo. Tudo isso é para que os ouvintes prestem atenção apenas no conteúdo da mensagem. Então é por isso que a gente tem que ter esse cuidado. E isso tudo é homilética. Tudo isso é homilética.
É por isso que eu vejo tantos pregadores fracassando por conta disso, por não ter uma boa homilética. É a homilética que dá para nós essas ferramentas aqui. Tudo isso que eu estou falando aqui são ferramentas que nós aprendemos através da homilética. E tudo isso aqui é para colaborar na entrega do sermão. Postura visual. A simpatia ou identificação com o ouvinte flui pelo cruzamento dos olhares. Eu tenho que primeiro criar uma conexão com os meus ouvintes, olhar para os meus ouvintes. Não podemos demonstrar genuíno interesse ou esperar envolver o povo em nossa pregação, se não reconhecermos sua presença. Primeiro eu tenho que reconhecer a presença dos meus ouvintes. Como é que eu faço isso? Como é que eu reconheço a presença dos meus ouvintes? Olhando. Isso vai me ajudar até mesmo na entrega do meu sermão. Quando eu faço esse reconhecimento visual, quando eu faço esse reconhecimento da presença dos meus ouvintes, eu vou analisar. Opa, eu estou vendo criança aqui. Olha lá, estou vendo, né, a irmã Cília está ali. Oi, irmã Cília e tal, né? Eu estou vendo o André está ali, o Raul está ali. Eu conheço essas pessoas. Eu sei o grau de instrução dessas pessoas, e então eu vou ter que colocar o meu sermão dentro de uma linguagem que elas, e todas elas vão compreender e entender. Então, esse reconhecimento visual é importante, para que eu possa até mesmo adequar a minha mensagem com os ouvintes que estão no meu auditório. O reconhecimento visual é importante. Aí eu vejo se está todo mundo prestando atenção. Se eu estou usando um tom de voz, eu estou vendo gente... Através do reconhecimento visual, eu vou ter que mudar minha abordagem. Falei, poxa, do jeito que eu estou pregando aqui, está dando sono na galera, então vou ter que melhorar aqui. Reconhecimento visual, né? Eu estou vendo gente assim meio distraída, através do reconhecimento visual, eu que sou responsável por isso. Eu gosto de pensar assim, eu gosto de pensar dessa forma. Eu sei que isso aqui não disseca o assunto, mas eu gosto de pensar assim, que aquela pessoa não está prestando atenção por minha culpa. Por minha culpa. Eu estou errando como pregador. Estou errando. Talvez eu errei no início. Talvez se minha introdução fosse melhor, talvez eu estaria prestando mais atenção. Não tem os vídeos de YouTube? Os vídeos de YouTube agora tem aquela propagandazinha, né? Onde tem 5 segundos para pular. As empresas já sabem que elas têm 5 segundos para capturar minha atenção. Eu posso pular ou não aquele vídeo. Então eles têm 5 segundos para mostrar para mim que aquela propaganda me interessa. Eu tenho 5 minutos para que os meus ouvintes não pulem. E eles pulam, viu? Eles pulam a pregação. Bloqueia a mente, não presta mais atenção, porque a introdução foi ruim, a introdução não foi convidativa, a leitura foi péssima, e o comportamento, a postura visual, corporal desse pregador não está com nada. Então se bloqueia, começa a pensar em outras coisas, se preocupar com outras coisas, aí vem o sono, aí vem o olhar para a parede, o olhar para o relógio. Mora aí essas coisas. Então nós temos que melhorar tudo isso, e para isso, através da postura visual, através do reconhecimento visual, eu dou uma olhadinha e tal, vejo como é que está a igreja, e eu então posso desenvolver uma outra abordagem na minha pregação, para capturar a atenção de Amanda, porque ela está toda distraidona, ela está toda largada nessa cadeira, aí, mas não está não, ela está sentada ereta, direitinho, bonitinha, né? Então a gente vai lá e cria uma abordagem. Eu olho para os juniores, pela face deles, para quem já desenvolveu, né? Esse tato, pelo olhares deles, com a máscara fica mais difícil, mas pelo olhar, eu sei se o assunto que eu estou pregando está sendo interessante ou não para eles, se meu vocabulário está alcançando eles ou não. Então, quando eu olho e eu vejo Júlia parou de escrever, falei, epa, Júlia parou de escrever, meu Deus, isso me preocupa, eu vou mudar a coisa aqui, para ver se ela continua escrevendo. Então, não podemos demonstrar genuíno interesse ou esperar envolver o povo em nossa pregação, se não reconhecemos sua presença. Então, temos que reconhecer a presença das pessoas. Se também não olharmos para ele quem? O ouvinte. Eu tenho que olhar para o ouvinte e desenvolver essa conexão.
Isso é muito importante. Se pretendemos envolver todas as pessoas, não podemos deixar de encará-las. Tem que já fica assim, meu Deus, você está todo mundo olhando para mim, meu Deus do céu, ai Jesus. Nem deixar de fazer gestos, nem tampouco podemos pregar somente para a metade da igreja. O que quer dizer isso aqui? Eu vi um pregador que ele só pregava olhando para cá. Ele só prega olhando para esse lado. Cara, tem gente do lado de cá também, velho. Bruno está aqui, ó, Raniel está aqui, ó, olha para eles também, né? Ou então olha só para quem está na frente. Esquece as pessoas que estão no fundo. Ou então tem um diácono que fica aqui, o pregador só fica pregando olhando para o diácono. E por último, 3 dicas, né, com relação a isso. Com relação à postura visual. Observação, expressão facial e traje. Observação, olhe as pessoas com expressão, sentindo o que se está falando. Expressão facial, não seja apático, sem nenhuma ou uma só expressão facial. Seu rosto deve refletir o tom emocional da mensagem. Toda mensagem tem um tom emocional. Eu tenho, como pregador, que colocar esse tom emocional ali, naquela mensagem. A Deise brincou muito ontem com isso, né? Com os tons emocionais, né? Ela brincou demais. Eu estou falando brincou demais assim, no bom sentido falando. Isso é bom. É por isso que segura a atenção dos ouvintes. E traje. Eu sei que é a mulherada que presta atenção, né? Homem não presta atenção nisso, não. Mas a mulherada presta atenção. Ela sai de dentro. Deixa eu ver a saia dela. Esse sapato dela aí. Tá, pá. Hã? Não, mas eu falo não de modo detalhe. Tem mulher aqui que sabe até o que tinha desenhado na saia. Sabe até o brinco que ela usou. Eu não prestei atenção nisso. O homem, ele olha o total, né? Mulher vai nos detalhes. Olha lá o botão, faltou o botão. Mulher é triste para isso, né? É triste. Mas assim, por causa disso, por causa desse problema da mulherada observar demais, é que o traje da pregadora deve ser um traje conservador, para que o seu traje não fique competindo com a mensagem. Ó, até rimou, hein? O traje não pode competir com a mensagem. Você quer mostrar a mensagem ou você quer mostrar sua roupa que você comprou naquela grife? Olha como é que eu estou poderosa. Não, coloque um traje onde o seu traje não vai competir a atenção dos ouvintes. Os ouvintes têm que ficar prestando atenção no que está saindo da sua boca e não no que está cobrindo o seu corpo, ok? Isso também serve para os homens. Uma vez eu fui ver um camarada pregar que eu não consegui prestar atenção na mensagem dele por causa do sapato dele. Falei, cara, que sapato é esse, meu Deus do céu? É de ouro. O bicho brilhava tanto. Era o sapato dele que brilhava, não era a mensagem que estava brilhando, era o sapato. Tirou toda a atenção da igreja, porque a única coisa que a igreja comentou depois da pregação foi o sapato do pregador. O sapato do pregador. Então nós temos que usar uma roupa, um traje que não venha competir com aquilo que é essencial na vida da igreja. Isso também vale para os músicos, né? Pois é, gente, então essas são as 3 dicas para a postura visual e o nosso tempo já foi embora. Por hoje é só.